Você deve conhecer a história daquele moço chamado José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito e lá foi comprado por Potifar, depois foi preso e, por fim, a história diz, e é bíblico, é certeira a história, que ele se tornou governador da terra do Egito, se tornou um grande homem. Pois bem, lendo aquela história, nós vamos nos deparar com o momento em que ele fez um pedido ao copeiro do rei que estava preso, ocasião em que ele também estava preso junto, mas o copeiro e o padeiro do rei também preso tiveram um sonho e ele os interpretou e disse que o copeiro haveria de ser restituído ao seu cargo, voltaria a estar diante do faraó. E José fez um pedido especial para aquele homem. Disse, olha, quando tu estiveres diante de faraó, quando te for bem, quando você tiver perante ele, tiver a oportunidade, lembra-te de mim, fale comigo, fale com o faraó a respeito de mim, para que ele possa me tirar desse lugar, pois não é justo que eu fique aqui. Estas palavras são um pedido de socorro, né? Ele estava naquela prisão injustamente. Ele tinha ido para lá sem dever nada. E sabendo que aquele copeiro voltaria ao seu cargo, ele então aproveita essa oportunidade e pede para que ele não se esqueça dele e possa fazer menção dele diante do faraó, para que faraó, quem sabe, pudesse tirá-lo de lá. Quantas vezes nós também lembramos de algumas pessoas, às vezes alguém que temos feito algo por esta pessoa e esperamos que essa pessoa se lembre de nós, mas às vezes nos decepcionamos, como aconteceu com José. Mas você está perguntando por que ele se decepcionou? Pois a Bíblia diz que aquele copeiro se esqueceu de José. Aquele copeiro, quando retornou ao seu cargo, ele esqueceu-se completamente de José. Não se lembrou dele por muito tempo. Eu creio que José deve ter ficado muito aborrecido com ele, por ele ter se esquecido dele. O maior desejo dele era que fosse lembrado. Quem é que não gosta de ser lembrado, né? No entanto, o homem esqueceu. Mas nós temos um texto na Bíblia que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E esta palavra é muito verdadeira. Aquele esquecimento daquele copeiro para com José era algo que provinha de Deus. Como pastor, Deus estava fazendo que o homem se esquecesse dele e não se lembrasse? Sim. Por quê? Porque Deus tinha um plano maior, um projeto melhor. Deus queria que ele fosse lembrado na hora certa e não no momento errado. Se o copeiro tivesse lembrado dele em qualquer momento depois que houvera saído da prisão, simplesmente, talvez o faraó não mandasse tirar ele da prisão e nem o trouxesse à sua presença. Mas Deus é fiel. Deus fez com que o copeiro se esquecesse dele totalmente. E como eu disse, José pode ter ficado aborrecido com aquilo, mas era projeto de Deus. E aqui eu falo com você também. Muita coisa que tem acontecido na sua vida, talvez você pense que seja por causa de uma pessoa, mas de repente pode ser o próprio Deus trabalhando na sua vida para cumprir esta palavra que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para que o que você espera possa ocorrer na hora certa para que dê tudo certo. Foi o que aconteceu com José.
Passaram-se mais de 2 anos e até que um dia o copeiro vem trazer o copo com a bebida preferida do faraó e de repente o faraó havia tido sonhos, estava preocupado, buscando entender, interpretar aqueles sonhos, e o copeiro então, ouvindo ali o faraó, se lembrou de José. Bem na hora certa, falou a faraó dizendo: ó rei, eu estou me lembrando agora de quando eu estava preso, estou me lembrando de um jovem que eu conheci lá na prisão, um jovem que ouviu um sonho nosso, interpretou e aconteceu exatamente como ele disse. Mande chamar aquele jovem, conte o seu sonho para ele, ele vai lhe dar a interpretação do sonho. Faraó não demorou, mandou imediatamente buscar a José. Olha aí, na hora certa, quando José chega perante o faraó, o rei então pergunta: tu és o José? Ouvi falar que tu, quando ouves uns sonhos, o interpretas. E ele respondeu dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Faraó então contou os sonhos que havia tido. É possível que você já tenha ouvido falar sobre esses sonhos. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Depois ele dormiu de novo e sonhou outra vez. Sonhou com 7 espigas granadas e 7 espigas mirradas. E as espigas mirradas devoravam as espigas granadas. Ele não entendeu nada. E foi isso que levou José à sua presença. Preste bem atenção. José ouviu com atenção os sonhos e Deus logo lhe deu a interpretação e ele falou a Faraó: Faraó, teu sonho é o seguinte: Deus está lhe mostrando através de sonho o que vai acontecer no Egito. As 7 vacas gordas e as 7 espigas granadas representam 7 anos, anos de farturas que virão sobre o Egito, tempo que o Egito vai produzir bastante, mas depois virão as 7 vacas magras e também as 7 espigas mirradas, que irão devorar as espigas granadas e as vacas gordas. Isso significa que serão anos de fome, anos de escassez, anos de seca, e o Egito precisará estar preparado para enfrentar esses anos. E Deus está falando isso a Faraó para que Faraó se previna, se prepare. E José, após revelar este sonho, ele dá um conselho a Faraó. Ele diz: olha, Faraó, escolhe um homem capaz e coloca como governador da terra do Egito para que armazene boa parte do que será produzido nos 7 anos de fartura. Porque quando vier os 7 anos de fome, aí sim o Egito estará abastecido e não haverá prejuízos. Exatamente como José falou, aconteceu. Mas o que nos chama a atenção é que Faraó olhou para ele e para os seus sábios que estavam ali e falou: onde acharíamos um varão tão inteligente, tão preparado como este, que possa ser o nosso governador para administrar essa situação? E aí Faraó colocou um anel no dedo de José e nomeou ele para ser o administrador da terra do Egito e fazer aquele trabalho que ele havia orientado. Agora você entendeu? Por que o copeiro tinha se esquecido de José? Por que Deus fez esquecer-se? Ah, meu irmão e meu amigo, quantas vezes nós, por não entendermos os propósitos de Deus, o tempo de Deus, nós nos aborrecemos, nos entristecemos, colocamos culpa nas pessoas e às vezes desistimos até de Deus. Quem sabe isso está acontecendo com você?
É por isso que a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. José, então, aparentemente triste, abatido, mas continuou esperando no Senhor, confiando nele. E o copeiro, na hora certa, Deus fez ele lembrar. No momento exato, não podia ser antes e nem poderia ser depois. Tinha que ser naquela hora, naquele momento, naquele tempo. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Aprenda a confiar em Deus, acreditar em Deus, saber que Deus cuida direitinho de você e na hora certa Ele fará por você aquilo que você espera. Não é na hora que você quer, não é no momento que você está esperando, é na hora de Deus. Se o copeiro tivesse se lembrado de José na hora que José queria, ele teria perdido a oportunidade de vir ser aquele grande homem que ele foi no Egito. Se você forçar a barra para ser lembrado antes da hora, você pode perder grandes oportunidades que Deus quer dar para você. Mas se você confiar em Deus, esperar em Deus, no tempo certo, Deus te abençoará de uma forma especial, assim como fez com José. Tá certo? Então eu quero que você aprenda a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a entender que a sua vida é dirigida por Deus e mesmo nos pequenos detalhes, até no alguém se lembrar de você, tem Deus trabalhando nesta área. Seja feliz, entenda o propósito de Deus, viva cada momento da sua vida como sendo o momento que Deus lhe conceda. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, falamos aqui sobre a vida do moço José, esquecido pelo companheiro copeiro, porém lembrado na hora certa, através de um propósito do Senhor, nomeado para ser o homem administrador do Egito, porque o Senhor estava no controle de tudo. Eu quero te pedir agora, em favor de todos que estão me assistindo, especialmente aqueles que esperam ser lembrados por algum momento, por alguém, e que talvez pensem que estão totalmente esquecidos, porém o Senhor é o mesmo e está trabalhando na vida dessas pessoas. Portanto, meu Pai Celestial, faça com que essas pessoas compreendam que o Senhor fará acontecer as coisas na hora certa, assim como fez com José, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Muito obrigado por todos que nos assistem, Senhor, e os abençoe de uma forma especial. Oramos em nome de Jesus. Amém.